clareza e muito discernimento, assimilarmos toda a lição que será nos dada nesta noite, ó Pai. Que possamos permanecer assim, em paz, com muita coragem, sob o Teu manto de luz e proteção. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, todos bem, com um pouquinho de frio, mas espero que estejamos todos bem. Vamos falar hoje, então, sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, de honrai vosso pai e vossa mãe. Então, primeiro conceituando família. E o conceito quem nos traz é Joana de Ângeles, através da obra SOS Família, psicografada por Divaldo Franco. Então, a família é o laboratório vivo de experiências e aprendizado. Laboratório vivo, onde são fundidos os laços eternos do amor. É um laboratório de verdadeiro aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos. É um instituto abençoado onde os seres humanos, onde as pessoas se encontram. Muitas vezes nos encontramos nela para provas e expiações. Muitas vezes temos nossas dores e sofrimentos dentro do nosso ambiente familiar. Mas é ali, através da família, que buscamos o nosso progresso moral, aonde a gente vai renunciar, aonde a gente vai ter que ter muita boa vontade, ajuda mútua, perdão entre todos nós e muita tolerância, para conseguirmos alcançar um grau de consciência mais desperta, ou seja, o entendimento do ser espiritual que somos e principalmente de sermos irmãos. É o entendimento que a gente vai ter que não somos inimigos. Somos, sim, de longa jornada, amigos e filhos de um mesmo Pai. E no título do tema, ele é parentela. Então, só explicando o que é parentela, porque talvez é um termo que não é muito comum a gente. Parentela, o Emmanuel nos diz no livro Caminho, Verdade e Vida, é o cadinho. O que é cadinho? Muitas vezes a gente escuta essa palavra e vê essa palavra nos livros espíritas, né? É um recipiente, geralmente de cerâmica, onde se fundem metais. A gente coloca um ou outro elemento ali para se fundirem. E aí a gente pensando, né, parentela é um cadinho, como nos diz Emmanuel, deve ser para fundir, né, a gente, para nos misturarmos, né. Então é um cadinho de lutas, por vezes amargas, em que devemos diluir as imperfeições. Aí a gente entende, né, esse cadinho e a gente misturando para fazer essa diluição, fundindo-nos na liga divina do amor para a eternidade. Então é quase poético, né, que Emmanuel nos fala da parentela, mas é um termo que a gente não é muito comum a gente ouvir, então eu quis trazer essa explicação do Emmanuel, que por vezes a gente vai ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o capítulo 14 nos traz o seguinte, que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, não é o pai quem cria o espírito do seu filho, não é o pai encarnado, né? Ele não faz mais do que fornecer o invólucro corporal, que vai abrigar o nosso espírito, que é milenar e que foi criado por Deus. E temos a nossa individualidade. Então,
o nosso pai biológico, ele vai auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho, fazendo ele progredir e servindo, sim, né, desse meio que vai trazer o espírito de volta à experiência terrestre, de volta à reencarnação. Então, o lar é essa escola de almas, a célula fundamental, onde todos nós estamos inseridos com a finalidade sempre do aprendizado e depuração. Aí a gente vai aprender a desenvolver um amor que renuncia, um amor que vai nos dar a capacidade de pensar além de nós. E aí a gente sabe, né, que como pais, muitas vezes, né, nos deixando, nos abstendo de muitas coisas em função dos outros, em função do nosso filho. Então, é um ato de misericórdia divina, a concessão da família, né? Então, às vezes, nesse ambiente familiar, coloca seres afinizados com a gente, outros nem tanto. Mas todas as lições nós precisamos aplicar dentro desse núcleo. É como se fosse uma pré-escola que vai nos habilitar para as outras escaladas. Como a pré-escola, tu vai para o ensino fundamental, para o ensino médio, a faculdade, aí a gente está lá dentro do lar, temos que aprender a viver em sociedade, no nosso ambiente de trabalho, aonde comungamos a nossa fé, em outros grupos. Senão, como que nós vamos conseguir viver em sociedade? Então, bem que é esse laboratório, o nosso lar, a nossa família. E os espíritos nos dizem, na questão 774 e 775, que a função primordial da família é a colaboração. E colaboramos primeiro com quem? Primeiro com Deus. Então, a gente é colaborador de Deus nessa função familiar que temos. Porque Deus labora no universo inteiro. Ele nunca para de trabalhar. Né? Incessantemente ele está criando, trabalhando. Então, como que ele faz isso? Como que isso chega até nós? Através das leis da natureza, que elas são perfeitas e imutáveis. Só que ele não consegue se materializar aqui, né? E dar as ordens para nós. Então, são criadas essas leis, elas são imutáveis, e aí ele nos convida a colaborar, a co-criar com ele, cumprindo as suas leis. Então, aqui servimos, né, ao nosso chefe maior, servimos a Deus, como colaboradores, como cooperadores. Porém, para que a gente se constitua biologicamente, socialmente, cognitivamente, espiritualmente, somente em família. Então, nós precisamos uns dos outros, eu dependo de quem veio antes de mim. Não dá para dizer aquela história, né, de eu não pedir para nascer, ou, né, não, por que eu estou aqui? Porque todos aqueles que vieram antes, dependemos deles. Até porque o ser humano é o único ser que precisa desse apoio, desse acompanhamento dos pais, até uma idade mais avançada da vida, se compararmos às vidas animais. Então, a gente necessita, a gente precisa, tanto para o nosso desenvolvimento físico e biológico, quanto intelecto e moral. Então, a Lírio de Cerqueira Filho, no livro A Saúde das Relações Familiares, nos fala bastante dessa colaboração, dessa cooperação com Deus. Então, a família surge com a união de dois seres, que através da função, através da união conjugal, eles de pai e mãe, a convite de Deus, eles vão ser os colaboradores e vão receber um ou mais irmãos, filhos de Deus, que serão momentaneamente filhos desse casal. E aí, momentaneamente, né, aqueles, esse filho é meu para todo sempre. Não. É enquanto nesta encarnação, é enquanto estivermos nesse caminho de evolução. Então, a família começa, né, no relacionamento conjugal, depois dá origem a paternal, a maternal, filial, fraternal, aí temos os irmãos, aí vem todos os outros agregados, né, vem cunhado, vem tio, vem sobrinho, e vai constituindo essa grande família.
Porém, a relação conjugal é a mais difícil de exercitar o amor. E eu me surpreendi quando li isso, porque a primeira união, né, é a conjugal. E a Lírio nos fala o seguinte, porque no seio da família, essa união, ela é voluntária. É a única que é voluntária. Então, né, eu me candidato a esse trabalho voluntário. Porque dela, é a única relação que eu consigo me desligar. Porque eu posso me tornar ex-cônjuge, né? Ex-marido, ex-mulher, isso temos. Agora, a partir do momento que tu constitui a família, tu não vai ser ex-filho, ex-irmão, ex-pai, ex-mãe. Porque se a gente se demitir desse cargo, a gente está se demitindo de colaborador de Deus. E a gente está lá fichado. A gente bate ponto todo dia. Então, essa é a única função que a gente não vai conseguir se demitir. Porque somos colaboradores de Deus, a menos que viremos as costas para Ele. Então, essa é a nossa responsabilidade da convivência, do amor, de aprender a amar esses seres que estão conosco na convivência familiar. Então, os Espíritos nos dizem, em resposta à questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para eles, né, o que seria para a sociedade o relaxamento desses laços familiares? Né? Se não existissem a família, a descontinuação, a desconstrução da família. E os espíritos respondem que seria a recrudescência do egoísmo, ou seja, nesse núcleo mais estreito da família, se não forem aproveitadas todas essas oportunidades de renovação e transformação, com esses laços consolidados, vai alcançar a sociedade como um todo e o egoísmo vai criando forças e vai criando corpo. Porque começa dentro da família, vai no meu relacionamento, né, no trabalho, vai no meu relacionamento com os vizinhos, nos grupos com quem eu me interrelaciono. E aí seria como uma chaga, expandiria muito mais o egoísmo se não existisse, se existisse o relaxamento dos laços familiares. Então, se nós não conseguimos lidar com 2, 3, 4, ali na nossa família, como espíritos imperfeitos que ainda somos, porque não é só eles que são, né? Que ainda somos, como que a gente vai aprender a lidar com a sociedade, em comunidade? Ai, a gente não vai saber, né? Então, esse é um perfeito laboratório, que o que a gente ensaia ali dentro é os passos que a gente vai dar lá fora, daqueles que estão convivendo conosco, que estamos criando, que estamos cuidando. E o Evangelho nos traz duas distinções, então. A família espiritual e a família material. Uma é pelos laços espirituais e a outra pelos laços corporais. As famílias espirituais, elas são duráveis. Elas se fortalecem pela purificação e elas se perpetuam além deste mundo, através das migrações de alma, através das diversas encarnações e reencarnações. E as famílias materiais ou corporais, como a gente vai ver na literatura, elas são mais frágeis porque elas estão ligadas à matéria. Ainda estão ligadas às nossas paixões, aos nossos sofrimentos, às reminiscências do passado, aquele não gosto do fulano, não gosto do beltrano, aí às vezes a gente rompe esses laços, filhos que vão embora, que abandonam pais, pais que às vezes vão embora e abandonam os filhos. Então as famílias materiais ainda podem se dissolver, ainda numa encarnação. Porém, as espirituais não, porque os laços consanguíneos nada mais são do que o resultado genético. Eu estou emprestando a genética para a constituição da carne, do corpo físico, de um novo espírito. Mas ele já vem de muito tempo. Ele já está formado como ser espiritual. Então, dentro dessa família material, a gente tem os nossos ideais, os nossos sonhos, as nossas lutas, as tarefas muitas vezes árduas, muitas tarefas também de alegria, os sofrimentos,
as aspirações de, né, vivermos melhor, em harmonia, em família. Então, elas se cimentam nesses liames, né, dessas aspirações divinas salutares. Ainda que esses núcleos familiares, materiais, sejam heterogêneos, o que acontece? Às vezes a gente está lá numa família, nossa, eu não me sinto daqui, eu nasci na família errada. Acho que calcularam errado lá, né, a latitude, a longitude, não pode ser aqui. Ou eu sou diferente de todo mundo, ou todo mundo é diferente de mim. Ainda mais quando a gente está na adolescência, né? A gente acha que está no lugar errado, que só a gente quer certo. Mas não, Deus não erra nesse cálculo. Ele não precisa recalcular a rota, que ela está certinha. Então, a gente precisa admitir, sim, que há uma razão superior para a gente estar ali e estar naquela família. Não adianta pular para, né, a família do lado, que não vai mudar nada, enquanto não cumprirmos as nossas etapas evolutivas, o nosso resgate, todas as tarefas que temos a cumprir naquela família. Então, os que encarnam numa família, sobretudo, muitos são espíritos simpáticos, que já vêm de relações de outras experiências na carne, por uma afeição, né, que já tiveram na vida terrena, mas também podem ser estranhos. E aí nos mostra que realmente são só os laços consanguíneos que, né, a gente consegue entender essa família carnal, essa família material. Então, antes ou depois das nossas encarnações, essas famílias podem continuar, né, no plano espiritual pelas afinidades que temos. Aí a gente entende, às vezes, né, um pai, como diz lá no Evangelho, com 2 filhos. Um totalmente diferente do outro. E muitas vezes falam, nossa, mas criei igual. Tudo que eu dei para um, dei para o outro. A educação foi a mesma, né? Exatamente igual. E às vezes um é tão diferente do outro. Podemos ser, né, parecidos nas características físicas, mas como somos espíritos milenares e trazemos uma bagagem muito grande, é ela que se manifesta depois de uma certa idade. Então, somos um indivíduo, né, constituídos em um lar, uma família, para aprendermos a viver em sociedade, porque precisamos aprender a viver a humanidade. Senão a gente não vai saber se relacionar lá fora. E nos processos primários da evolução humana, as vinculações familiares, elas eram muito tênues. Então, quando começou o povoamento da Terra, né, esses laços familiares constituíam organizações, clãs, tribos. E depois, com a evolução, houve mais agrupamentos, né, em alguns momentos específicos dessas transições, dessa evolução do ser humano, teve a necessidade de interesses comuns com outros grupos. E aí se criaram as ligações fraternas, as aldeias, as cidades, as nações. Então começou em núcleos muito pequenininhos, em tribos, em clãs, e depois ela foi se expandindo. E à medida que nós fomos evoluindo nessa escala evolutiva, absorvendo os valores espirituais através da experiência aqui na Terra, quando aprendemos a olhar além do plano familiar, além daquele nosso núcleo, as ligações fraternas, então, se congregaram com as miscigenações biológicas e culturais. E aí temos as nações, né? Temos essa aglomeração grande com o objetivo da humanidade em si, da fraternidade universal entre os irmãos. Então, é nessa linha que a noção de família universal é que nós estamos destinados, como colaboradores de Deus. A primeira experiência no nosso lar, para depois irmos para todos esses núcleos, para atingirmos a família universal, pelos laços da afetividade, pelos laços do amor, praticando as leis do amor e fazendo o reino de Deus aqui na Terra. E na obra O Consolador, Emmanuel, na questão 175, nos diz que o Instituto da Família é organizado no plano de espiritual antes de se projetar na Terra. Então, o colégio familiar tem as suas origens na esfera espiritual.
esses laços se reúnem todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver aqui na Terra a construção da fraternidade real e definitiva. Então é através das dificuldades, das lutas comuns, das experiências, né, que nós conseguimos galgar esses espaços maiores de convivência humana. E para ilustrar um pouquinho essa convivência, tem um trabalho que foi desenvolvido pelo estúdio Cena e Ação, que eles desenharam uma passagem da obra Missionários da Luz, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que é da reencarnação de Segismundo. Trouxe apenas alguns aqui para ilustrar, né, um planejamento reencarnatório, vamos dizer assim, para a gente ilustrar um pouquinho isso. Ali no fundo, a cena da família, o pai, a mãe e o filho estão jantando, e aqui na frente, na casa deles, no plano espiritual. Quem está sentado ali no sofá é o Segismundo. Os pais lá na mesa é o Adelino e a Raquel, e eles já têm um filho. Numa encarnação anterior, após uma paixão desvairada, Segismundo, que está sentado, assassinou Adelino por ciúme, deixando as paixões inferiores influir na vida dele. Ele assassinou e depois de passado muito tempo, a Raquel ela foi para um prostíbulo. Mais tarde, os 3 desencarnaram, um assassinado, né? Os outros 2 também desencarnaram. E depois de todo esse planejamento familiar, depois de todo esse processo de aprendizado no plano espiritual, né, teve uma nova oportunidade de renascimento, onde os 2 se encontraram novamente e tiveram um filho. E chegou o momento em que, comprometidos no plano espiritual, eles receberiam Segismundo como seu filho. E na vida familiar, quando Raquel falava em ter outro filho, Adelino dizia, não, não quero, apenas esse basta. E ele sentia uma certa repulsa, mas ele não entendia por que isso acontecia, devido ao véu do esquecimento das nossas vidas passadas. E aí, como o comprometimento já vinha do plano espiritual, tiveram muitos encontros para o convencimento de Adelino, para ele cumprir o que ele tinha proposto no plano espiritual de receber Segismundo, já pedindo remissão das suas faltas, pedindo que no lar fosse acolhido, para que lhe fosse ensinado o amor e que Adelino também o perdoasse. Então aqui é quando a família, né, os trabalhadores espirituais tentam fazer a aproximação e são momentos em que ele, às vezes, né, eles estavam na mesa jantando, eles discutem, às vezes, mas né, nem sabiam por que estavam brigando. Então começam a acontecer situações corriqueiras toda vez que ela falava em ter mais um filho, que desagradavam muito. E nisso, pensem no plano espiritual, trabalhando a cada não que eles ouviam, pelo comprometimento que já tinham. Podiam falir nessa tarefa? Sim, podiam. Mas através do sono físico, através de vários encontros com a nossa família espiritual, que orientava esse casal, faziam encontros entre eles. Segismundo pedindo perdão para Adelino, que ele reconsiderasse, que ele permitisse a encarnação para ele poder sanar os débitos, que ele só precisava de amor. E foi muito trabalho, foi, né, um trabalho imenso do plano espiritual para conseguir que se concluísse a reencarnação de Segismundo. E, finalmente, Adelino aceita Segismundo no plano espiritual. Quando depois, né, que ele bateu o martelo, que ele assinou aquele contrato, como a Neuza muitas vezes fala, né, que a gente assina o contrato do lado de lá, ele pede perdão e aceita Segismundo como filho. E aí nasce Segismundo nessa família, para conseguir resgatar os débitos do seu passado, para conseguir sanar as dores e os sofrimentos. Depois de ter passado muito tempo no plano espiritual, sim, trabalhando e estudando tudo aquilo que aconteceu por ter atentado contra a vida, que é uma lei divina. Mas assim funciona as nossas vidas. Muitas vezes temos aquele desafeto na nossa família, né? Aquela pessoa que a gente não gosta, mas não sei por que esse aqui está na família, né?
é a ovelha negra. Muitas vezes, né, os pais que deixam os filhos, as brigas conjugais que muitas vezes se intensificam, mas temos que nos lembrar dos compromissos. Nem sempre é hora de olvidar, é hora de aprender a perdoar, de compreender, de refazer os caminhos, de aprender a agir e a trabalhar com amor na nossa família. Que o cálculo não está errado, cada um nasceu e está onde deve estar. E tem uma história da Meimei, ela se chama Deus Aguarda, do livro Deus Aguarda, psicografia de Meimei, o nome da mensagem é A Esperada Renovação. Quando eu li essa mensagem hoje, eu falei, nossa, né, até parece assim algumas súplicas às vezes que a gente faz, né? Principalmente na adolescência que a gente é mais rebelde, né? Ai, mas essa família, eu estou no lugar errado, né? Não pedi para vir, quero voltar, né? Então Meimei traz a seguinte mensagem: naqueles momentos em que se reconhecia desligado do corpo físico, um homem acabrunhado sentia-se leve e feliz, ou seja, durante o sono, né, o espírito dele estava se sentindo leve, feliz, aquele sonho bom que a gente tem, né? Quando dorme parece que a gente viaja. Extasiado que ele estava em excursão que se lhe figurava um sonho prodigioso, alcançou um recanto luminescente em que notou a presença do Cristo. Reverentemente, abeirou-se dele e rogou: Senhor, ouve-me por misericórdia, amo-te e quero servir-te. Desde muito tempo aspiro me matricular na assembleia dos que colaboram contigo, na redenção das criaturas. Eu quero ajudar os outros, portanto, Jesus, eu estou preso. Livra-me do lar, onde me vejo na condição de um pássaro encarcerado. Moro num ninho de aversões. Meu pai, talvez cansado dos conflitos, relegou-nos à própria sorte, nos abandonou. Minha mãe exerce sobre nós um despotismo cruel. Trata nós, seus filhos, de maneira a objetos de uso particular, flagelando-nos as exigências de pavorosa afeição possessiva. Meus 2 irmãos me detestam. Senhoreiam indebitamente o que tenho e me humilham a cada instante. Se eu concordo com eles, eles me ridicularizam. Se algo reclamo, eles me ameaçam de perseguição e ainda me espancam. Liberta-me, Senhor, da prisão que me inibe os movimentos. Quero agir em teus princípios, amar, servir, qual nos ensinaste. Aí quando eu li essa primeira parte, pensei, coitado, né? Que vida mais ordinária dessa pessoa, que vida mais sofrida, que cenário é esse que ele está, né? Aí a gente pensa, deve estar no lugar errado. Ante ligeira pausa que fez, Jesus fitou o visitante compassivo e alegou: eu me lembro de tuas solicitações anteriores. Estavas de passagem aqui mesmo, na direção do berço terrestre. Antes de reencarnar, Jesus lembrou dele que ele estava passando por lá. E você estava acompanhado de seus amigos prestigiosos. Declarava-te sequioso pelo bem dos teus companheiros e eles endossavam-te afirmativas positivas. Estava ansioso em compartilhar as tarefas na terra com eles. Entendo sim, a construção do amor é inadiável, Jesus falou para ele. Ele falou, mas Senhor, né, com todo respeito, se entende os meus ideais e as minhas petições, já se encontram todas aqui registradas, quem me situou no lar terrível? No qual eu estou? Quem que me mandou para lá? Eu me sinto um doente atirado em um serpentário. E o mestre sorriu e considerou com ele: acredito nos teus propósitos de colaborar conosco, mas quem te enviou a vida familiar que te encontras foi eu mesmo. Surpreendido com a inesperada revelação, o visitante do mundo espiritual experimentou estranha sensação de queda e acordou do sono físico. Lá fora, os irmãos dele brigavam, xingavam, reportando-se a ele com injuriosas palavras. Ele, porém, entendeu os insultos que eram endereçados aos seus ouvidos e, no silêncio,
fez uma prece, pois entendeu aquele como um troféu de sua própria renovação. Então ele entendeu que aquele era o lar que ele precisava e necessitava, que eram necessários resgates, embora todas as situações vividas ali dentro. E aí o aprendizado do amor, do perdão, da renovação, da aceitação, de embasar uma vida familiar em bases sólidas. E no livro Vida e Sexo, para finalizar então, Emmanuel nos fala o seguinte: arraigadas nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada sim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis às leis do destino. Então a rota não está calculada errada, né? Sinto-lhes em informar. Então a família material tem ascendência na família espiritual. Ora, aquele que temos como pais, como irmãos, como filhos, podem estar em outra posição numa próxima encarnação. Nós também podemos estar em posições trocadas. E às vezes aqueles seres queridos que vêm ao nosso convívio familiar, aqueles amigos queridos, aquelas pessoas que conhecemos ao longo da caminhada, podem também já ter feito parte dessa nossa parentela. Estão ali como companheiros, como auxiliares, assim como continuam também alguns no plano espiritual, nos acompanhando e torcendo pelo nosso sucesso, pelo nosso refazimento e aplicando sempre as leis divinas, as leis de amor. Está bem? Muito obrigada a todos, uma boa noite, uma boa semana. Nós é que te agradecemos, Josi, por todos esses esclarecimentos. Ontem, né, foi o Dia Nacional da Família, 15 de maio. Então, muito oportuno todas essas explicações, esclarecimentos. Agora, então, nós vamos passar a nossa irmã Luciana, que vai fazer a prece final junto ao passe coletivo e, após, então, um bom retorno aos seus lares. Boa noite a todos. Só para relembrar que o mesmo passe que acontecia ali na sala do passe é o mesmo passe que acontece aqui no salão. E assim, Senhor Jesus, amado Mestre de amor e de luz, agora sim, mais serenos, harmonizados com o alto, que possamos assim receber essas energias, qual bálsamo de luz que adentra pelo nosso coronário, percorrendo todo o nosso ser, atingindo a todas as nossas células. Senhor, cura as nossas dores, seca as nossas lágrimas e assim aliviai as nossas dores, renovando o nosso sentimento de amor, de perdão, de caridade. E que essas energias nos renovam, porque somos sim seres divinos, e que possamos assim irradiar essa luz tão maravilhosa a todos que estão ao nosso redor. Que saiamos daqui então mais fortalecidos, esperançosos, mais corajosos, nos renovando a cada dia com teu amor, com as tuas leis, Senhor. Te agradecemos imensamente esta oportunidade divina e de vida. Que assim seja, graças a Deus.